mostrar para vocês a estrutura de uma avaliação fisioterapêutica, tá certo? Essa estrutura da avaliação fisioterapêutica, ela tem todo um bloco, um passo a passo para ser feito, tá? E ela serve para qualquer especialidade. A avaliação fisioterapêutica, por definição, é um processo de coleta de informações numéricas e não numéricas, subjetivas e objetivas. E a soma dessas observações, dessas mensurações recolhidas do paciente, serve para apoiar a etapa seguinte, que é formular o diagnóstico do paciente, estabelecer os objetivos do tratamento e realmente o plano de tratamento. Você só consegue tratar um paciente se você saber qual é o objetivo de tratamento daquele paciente. Você só consegue saber qual é o objetivo daquele paciente se você souber qual é o diagnóstico do paciente. E só dá para saber o diagnóstico se você fizer o processo de avaliação, tá certo? Então, todo este processo aqui é para, no final, você conseguir tratar o paciente. Só sabe tratar se você avaliar o paciente. Isso aqui é a PBE, é a prática baseada em evidências que eu expliquei para vocês, né? De um lado, nós temos a melhor evidência científica, no outro, nós temos um segundo quesito, que é a experiência do prático, a experiência clínica, e do outro lado, você tem os valores, as expectativas do paciente. A soma desses três aqui, saber usar bem esses três, é a tomada de decisão. Tá? Então, uma coisa interessante. Vocês aqui já são da geração mais nova, vocês estão aqui na faculdade em pleno 2021. Vocês lá em Vivências 1, vocês estudaram História da Fisioterapia. Com certeza vocês devem ter aprendido que a profissão ela evoluiu muito ao longo dos anos, na evolução da história da fisioterapia. Aqui no Brasil, a data é outubro, né? 13 de outubro de 1969. Então, as primeiras turmas de fisioterapia era assim. Os fisioterapeutas, primeiros que se formaram, os professores não eram fisioterapeutas, porque não existia. Então, os primeiros professores eram médicos, eram enfermeiros, foram os primeiros professores. Então, o modelo de ensino era aquele. Era um modelo de repetição. Até que esses primeiros fisioterapeutas se formaram, cresceram na profissão, foram trabalhar, e no futuro eles se tornaram professores. E aí eles começaram a mudar o corpo docente para ter os primeiros professores fisioterapeutas. E aí, depois de muito tempo, uma nova geração de fisioterapeutas, a segunda geração, ela foi formada por professores fisioterapeutas, mas por professores fisioterapeutas que foram ensinados por não fisioterapeutas. Então, o modelo de ensino era muito preso, muito amarrado. Passou mais tempo, mais alguns anos, e uma terceira geração de fisioterapeutas surgiu, que foram esses fisioterapeutas formados por fisioterapeutas que se tornaram no futuro professores. Aí agora nós temos fisioterapeutas formados por fisioterapeutas formando fisioterapeutas. Aí você foi filtrando as informações, foi evoluindo. São as gerações de fisioterapeutas de 69 para cá que foram surgindo. O modelo de negócio para a fisioterapia daquela época era um modelo em que o fisioterapeuta ele tinha que executar. Ou seja, você não precisava pensar muito. Você era um mero executador de técnicas. Então você tinha lá os recursos eletrotermofototerapêuticos, tinha os exercícios. Naquela época não existia muita terapia manual, tanto assim. Então, basicamente, o paciente, olha a figura que vocês estão vendo aqui, ó. O paciente ia no médico, tinha uma dor, ia no médico, o médico
encaminhava para um especialista, o especialista pedia exame de imagem, ressonância, raio-x, voltava no médico, aí o médico mandava para a fisioterapia com a prescrição do que tinha que ser feito. Quer dizer, quem indicava a fisioterapia era o médico, e quem prescrevia a fisioterapia era o médico. O paciente não tinha acesso de primeiro contato com o fisioterapeuta. Era assim que acontecia antigamente. Com essas gerações de fisioterapeutas que eu acabei de falar para vocês, que foram surgindo, o mercado foi se modificando, a prática mudou. Então, começou então o médico perceber que ele prescrevia algumas coisas que não tinham nada a ver. Chegava lá, o fisioterapeuta mudava tudo. Então, depois de um certo tempo, o médico começou apenas a indicar que o paciente fosse para a fisioterapia. Ah, mas o que é que eu vou fazer lá na fisioterapia? Não, você vai lá, o fisioterapeuta é que vai lhe avaliar e ele é que vai dizer o que é que vai ser feito na fisioterapia. Então, a fisioterapia ela passou a ser indicada, mas não mais prescrita. Foi nesse ponto da história que o fisioterapeuta começou a ter que pensar muito, porque ele agora tem que avaliar o paciente. E como ele tem que avaliar o paciente, para poder saber o que é que ele vai prescrever de tratamento. Já foi uma evolução, gente, gigante, isso aí. Só que, querendo ou não, esse paciente ele já foi avaliado, né? Ele já fez uma primeira avaliação, uma triagem, problemas graves de saúde já foram descartados. Geralmente o paciente já vem com diagnóstico nosológico, diagnóstico médico, já vem com exame, a coisa já vem mais mastigada. O fisioterapeuta só vai afunilar o que já foi mastigado de informação, tá? E aí uma nova geração de fisioterapeuta, mais um tempo passou e o mercado mudou de novo. Agora, esse paciente, ele não quer mais passar por toda essa saga aqui. Ele não quer mais ir no médico, para o médico pedir exame, para o médico pedir, ele não quer mais isso. Ele só faz isso se for SUS e se for plano de saúde. Na iniciativa privada, no mundo particular, o paciente vai direto para o fisioterapeuta. Ele pula tudo isso aqui. No SUS é porque o SUS é todo amarrado em sistema de referência e contra-referência. Aí o cara, para chegar no especialista, é uma luta. Tem que ir no posto de saúde, é referenciado, contra-referenciado, vai para uma policlínica. Na policlínica vai ter a fisioterapia e atenção secundária ambulatorial para ele. Tá? Agora, alguns postos de saúde já tem fisioterapeuta capacitado para fazer essa triagem na atenção primária, mas isso é exceção, não é regra. Agora, no plano de saúde, o plano de saúde visa lucro, visa dinheiro. Então, eles não querem gastar muito dinheiro com... Tá liberado, todo mundo que quiser pode fazer fisioterapia, tudo tem direito, quantas vezes quiser. Não, eles não querem pagar muitos atendimentos. Então, eles botam burocracia. Qual que é a burocracia? O paciente do plano de saúde tem que ir no médico, o médico analisar, solicitar, aí pega a guia, pega a autorização, tudo isso para dificultar a burocracia para não ter que pagar muito. Redução de custos. Agora, no mundo privado, não é assim que funciona. No mundo privado, o paciente é livre para fazer o que ele quiser. Então, o paciente ele vai lá e ele vai direto para o consultório do fisioterapeuta. É muito bom para a fisioterapia, isso mudou muito para a gente. Né? Agora, trouxe mais responsabilidade. Você é o profissional de primeiro contato, ou seja, ninguém avaliou esse paciente antes, ninguém fez essa triagem, encaminhou o paciente mastigadozinho para você, não. Você tem a responsabilidade de analisar patologias graves, problemas sérios em saúde, que nós chamamos de bandeiras vermelhas, são contraindicações de fisioterapia, você tem que encaminhar esse paciente para alguém, tá certo? Então, o fisioterapeuta tem que ter uma habilidade e competência para avaliar, porque esse paciente é o primeiro contato dele, é a primeira vez sendo avaliado. Então, você, na qualidade de profissional de saúde, tem que ter todas as ferramentas para fazer uma avaliação completa desse paciente.
Tá? Nesse estudo aqui da imagem, eu estou mostrando para vocês que a abordagem antiga custava para o paciente algo em torno de $2.000, $2.100, $2.200, da consulta inicial até o fim do tratamento. Nesse procedimento novo, o paciente ele vai direto para o fisioterapeuta. Se o fisioterapeuta perceber que esse paciente tem complicações, tem bandeiras vermelhas, tem uma fratura de vértebra, tem uma metástase de um câncer, tem febre, tem infecção, algum problema grave, aí sim o fisioterapeuta vai encaminhar para um especialista para ver o que é que vai fazer. Mas se não tiver, que é 1% dos casos, né, menos de 1% vai apresentar isso, se não tiver, ele já começa o tratamento de fisioterapia. Olha a economia que o paciente fez nessa nova abordagem. $900 a $1.000. Quer dizer, melhorou muito para o paciente. Então, o racional daqueles primeiros fisioterapeutas era pensar única e exclusivamente na doença, na patologia. Então, você tinha que fazer uma avaliação. Nessa avaliação, você ia fazer um exame, e esse exame ia determinar a doença que o paciente tem, o tecido que está afetado. E aí o médico vai lá e prescreve ou um remédio ou cirurgia. São as duas únicas coisas que dá para ele fazer. Tá? Então avalia, exame, determina a doença e passa remédio. Para a fisioterapia, o nosso modelo de avaliação é diferente. A gente quer identificar a falha do movimento, porque a disfunção de movimento foi que causou a sobrecarga biomecânica, e essa sobrecarga biomecânica repetida ao longo do tempo causou a alteração tecidual que causou a doença. E a gente quer recuperar essa disfunção. A gente quer recuperar esse movimento normal, corrigir essa falha do movimento. Para isso, nós utilizamos o modelo da CIF, que vocês com certeza já viram em vivências. Também. Toda a nossa graduação, todo o nosso currículo, ele é baseado na CIF. Ele é baseado em como a gente vai analisar o paciente dentro da sua complexidade. Não só função e estrutura do corpo. Função e estrutura do corpo é o modelo médico. Avaliar, exame, ver qual é o tecido que está lesionado, determina a doença. Eu faço a cirurgia para mudar aquele tecido. Tá? Então, isso é função e estrutura. Nós temos uma visão um pouco mais abrangente, pegando atividades, participação e o contexto. O contexto é fator ambiental e fator pessoal. Então, por que nós temos que avaliar? Então, se você não avaliar corretamente, você vai encontrar um diagnóstico do paciente errado, vai estabelecer objetivos de tratamento errado e o tratamento errado. O paciente ele não vai evoluir, ele não vai evoluir clinicamente, tá certo? Então, se avaliar errado, todo o processo seguinte, em consequência, vai sair errado. É o caminho que você vai escolher. Nós precisamos avaliar para montar um banco de dados sobre aquele paciente. Porque aquele paciente ele pode vir hoje tratar um joelho, daqui a 2 anos ele pode vir tratar uma coluna, ou então hoje ele pode vir tratar uma coluna, daqui a 2 anos ele teve outra crise de coluna,
Você já tem todo o registro no computador, no banco de dados, de como aquele paciente foi tratado no passado, entendeu? Então, você tem todas essas informações aqui, tá? Um detalhe importante, a avaliação é o primeiro contato com o paciente. Então, tem aquela frase, né? A primeira impressão é a que fica. Então, você tem que ser muito assertivo, muito seguro na avaliação desse paciente, para você conquistar esse paciente, conquistar em termos de segurança. O paciente ter uma boa aliança terapêutica, fazer uma conexão com o paciente, para ele confiar naquilo que você está falando, tá? Deve ser periódica, né? Você não é avaliar o cara uma vez e pronto, tchau, nunca mais a gente avalia. Constantemente você faz pequenas reavaliações. E depois de 4 semanas, depois de um mês, você tem que fazer uma reavaliação completa. Não pode ser curto demais, não pode ser longa demais, senão fica cansativa, fica chata. Não pode ser expressa também, senão você não vai conseguir pegar no diagnóstico do paciente, tá? E ela tem que documentar, né? Você tem que pegar todas as informações quantitativas e qualitativas do paciente. Essa documentação ela é importante porque, por exemplo, se você estiver no hospital, isso vai ser feito no prontuário do paciente. E toda uma equipe interdisciplinar tem acesso àquele prontuário. Então, todo mundo vai saber o que é que você avaliou lá na fisioterapia, o que é que você prescreveu de fisioterapia para esse paciente, e por aí vai. Tá? Comparação, né? É importante você documentar para você fazer a comparação do antes e depois, para saber a efetividade do tratamento, certo? Então, tem vários motivos aqui importantes da gente poder fazer essa avaliação. O que deve ir às perguntas? Quais são essas perguntas? Essas perguntas são sempre as mesmas, eu tenho que mudar essas perguntas. As técnicas de avaliação do exame físico sempre são as mesmas, para o ombro, para a coluna, para o joelho, para o pé, para o tornozelo. O que muda de um para o outro? Depois que eu avaliar tudo, depois que eu coletar todas as informações, o que eu vou fazer com essa maçaroca de dados? O que eu vou fazer com esse monte de informação? É isso que a gente vai responder agora, tá? Esses aqui são os 3 blocos da avaliação em sequência: anamnese, exame físico e exames complementares. Cada um desses blocos tem as suas etapas, vocês estão vendo aqui, tá? Eu gosto de organizar isso na cabeça, as ideias na cabeça, igual essa figura desse organograma. Você tem o primeiro bloco obrigatório, que é a anamnese. Você tem o segundo bloco obrigatório, que é o exame físico. Depois de fazer a anamnese, que é a parte que você gasta mais tempo da avaliação é na anamnese, você vai para o exame físico, que é a segunda parte que você vai gastar mais tempo. Se isso não lhe der informações suficientes para você chegar no diagnóstico do paciente, aí você vai precisar de uma ajuda extra. Essa ajuda extra é o terceiro bloco, são os exames complementares, que são optativos, são complementares. Tá? Na anamnese, você vai fazer identificação, história clínica e a queixa principal do paciente. No exame físico, você vai fazer inspeção, palpação, mobilização e ausculta. Eu não sei nem quando foi a última vez que eu fiz uma ausculta. Faz tanto tempo. Por quê? Porque na minha especialidade de traumatologia, ortopedia, na minha especialidade de fisioterapia esportiva, eu não preciso fazer isso. Tá? Eu preciso fazer testes clínicos funcionais. Tá? Uma porrada de testes que eu tenho que aprender a fazer. Mas quem for dar aula aí de cardiorrespiratório, o professor Rafael Mesquita, ele vai mostrar para vocês que ele precisa fazer a ausculta cardíaca e a ausculta pulmonar. Então tem uma pequena variação aqui, tá? E os exames complementares pode ser exame de imagem, raio-x, ressonância, tomografia, pode ser exame sanguíneo laboratorial, hemograma, leucograma, PCR, pode ser exames biomecânicos, tá? Com isso,
Com essas informações, eu vou saber qual é o diagnóstico do paciente, vou saber qual é o objetivo e vou traçar o plano de tratamento. Esse cara aí da foto que vocês estão vendo se chama David Magui. Ele é um fisioterapeuta, professor da Universidade do Canadá. Essa foto foi tirada em 2014, lá no nosso laboratório. Ó. Lá no nosso laboratório de análise de movimento. Foi uma visita técnica que o professor David Magui estava fazendo no Brasil, veio em São Paulo e veio em Fortaleza. A gente convidou ele para conhecer lá o laboratório. Esse é o livro que vocês vão estudar, ó, Avaliação Músculo-Esquelética, autografado aí pelo professor David Magui. Esse livro é o mais vendido no mundo na área de fisioterapia, é um dos livros mais vendidos no mundo, está na 12ª edição, eu acho. Tá? Ele já é aposentado hoje em dia, né? Já é um senhor de idade, já é aposentado, isso foi em 2014, faz 6 anos. E é um livro que tem todo o esquema aqui de avaliação para vocês, tá bom? Então, anamnese, identificação. Geralmente quem faz isso é a recepcionista, a secretária, é o serviço de triagem do hospital, é o serviço de triagem do posto de saúde. Mas pode ser que você trabalhe no consultório sozinho, não tem secretária, não tem recepcionista, não tem nada, e aí você mesmo vai ter que fazer isso. É a identificação do paciente. Nome, sexo, estado civil, todas essas informações aqui. Depois você vai perguntar para o paciente qual é a sua queixa principal. Qual é o motivo que levou o paciente a tomar a seguinte decisão. Eu estou precisando consultar um fisioterapeuta. Então, eu não aguento mais. E do jeito que está aqui, eu não consigo continuar vivendo. Eu vou procurar um fisioterapeuta. Então, é a queixa principal. Por que eu estou falando isso? Porque os pacientes eles têm várias queixas, né? Dói aqui, dói ali, incomoda isso, incomoda aquilo. Você tem que focar na avaliação, perguntar para o paciente o que é o principal. O que é que ele quer que o fisioterapeuta ajude ele a modificar o quadro clínico. Tá certo? E depois a história clínica. A história clínica, ela tem a história da doença atual, tem a história da doença pregressa, tem a história familiar, tá certo? Tem todo o histórico clínico que o paciente precisa fazer para você contar essa história em ordem cronológica para o paciente entender, para o fisioterapeuta, para o avaliador entender o que foi que aconteceu. Tá bom? Então você tem que pode perguntar. No último slide, as duas perguntas aí, o que ele trouxe aqui e o motivo que levou o paciente a procurar ajuda, elas não são sinônimas, não? São sinônimos, são sinônimos. São exemplos do que você pode falar ao paciente, entendeu? Entendi. O que você vai perguntar para ele? Qual o motivo que trouxe o paciente? O que foi que ele trouxe aqui? O que é que ele incomoda mais? Geralmente a resposta aqui é dor ou incapacidade. Ou ele reclama de dor, ou ele reclama que não consegue mais fazer alguma coisa, que é incapacidade. Aí incomoda é mais direcionado, né? Tem hora que incomodar, ele fala de parte do corpo, ele dá algo mais direcionado. Entendi. Exatamente. Obrigado. HDA, história da doença atual, a história pregressa, né? Que você já teve isso antes, já teve um episódio parecido com esse antes, sim ou não? Como é que você tratou aquele episódio pregresso? Como foi que resolveu? Pode ser uma dica, né? Um caminho. História da doença atual, a crise atual, o problema atual. Começou essa dor? Faz quanto tempo? É crônico ou é agudo? A causa disso aí foi um trauma direto ou é um problema de trauma repetitivo? Então, tudo isso vai ajudando você a entender qual é o mecanismo da lesão, se é agudo ou se é crônico, quais são os fatores que pioram, quais são os fatores que melhoram. Você vai entender também o perfil emocional, se isso afeta o problema do paciente, medicação, remédio que o paciente está tomando, tá certo? Se o início foi lento ou súbito, isso vai ajudar você a descobrir se é um trauma direto ou se é um microtrauma de repetição. Localização do sintoma, pede para o paciente apontar onde está doendo.
localiza, bota a tua mão aqui, paciente, exatamente no local que está doendo. Você vai saber se é um problema restrito, localizado, ou se é um problema irradiado, se é uma dor que está num lugar e vai para o outro lugar, se é uma dor que está lá contínua, o tempo todo, 24 horas, quer dizer, tem uma inflamação grande, tem um problema químico grande, ou não, é uma dor que ela vai e vem, ela é intermitente, tá? Pergunta, paciente, você sabe alguma coisa que melhora esse sintoma? Você sabe alguma coisa que piora esse sintoma? Às vezes o paciente ele já sabe, ó, quando começa a doer, eu me deito desse jeito aqui, puxo as pernas assim, ou então eu fico parado, quietinho no canto, ou então eu me alongo, faço esse alongamento aqui, melhora. Os pacientes eles já dão essas respostas para a gente, tá? Tipo de dor, cãibra, dor aguda, dor enfisgada, dor latejante, o palavreado coloquial que os pacientes usam, dor enferruada. Os pacientes vão usar isso, vão falar isso para vocês, e aí com o tempo vocês vão aprendendo a distinguir uma dor da outra. Sinal e sintoma, eu já expliquei para vocês, né? Sinal é uma coisa que você pode avaliar e comprovar, e sintoma é uma coisa que o paciente vai relatar. Você tem que acreditar no autorrelato do paciente, tá? No exame físico, nós estamos atrás de sinais e sintomas. No exame físico, nós vamos fazer inspeção, palpação e mobilização. A primeira coisa da inspeção é observar. É a primeira coisa que nós fazemos, né? Antes mesmo da anamnese, nós, quando vemos o paciente, já estamos inspecionando ele. É automático isso, né? Olha para essa menina aqui da foto, ó, tenta ficar com o olho parado aqui no olho dela. Ó. Isso aqui eu chamo de olhômetro. O que é o olhômetro? É a falha, é a subjetividade, é a falta de precisão da inspeção. A inspeção, ela é observar. Eu observo de um jeito, você observa do outro. A minha precisão do meu olhar, a precisão da minha inspeção é diferente de um terapeuta para o outro, de um avaliador para o outro. Em linhas gerais, nós precisamos fazer isso de uma forma treinável. A gente tem que treinar isso para fazer um método sequencial lógico. Eu sempre vou inspecionar primeiro uma coisa, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Na inspeção, a primeira coisa que a gente vai olhar é deformidades físicas. Se o paciente tem alguma coisa fora da anatomia padrão. Desalinhamentos corporais, postura, né? Alguma alteração de postura importante. Função, o paciente andando na sua direção para sentar na cadeira do consultório. Você vai olhar se ele tem alguma alteração dessas funções, tá? Postura, marcha. E lembra lá da roupa que eu falei para vocês na aula prática? O paciente também, na hora da avaliação, ele tem que estar com roupa adequada para eu conseguir fazer a inspeção, para eu conseguir ver uma deformidade física, para eu conseguir ver uma cicatriz, para eu conseguir ver uma alteração de postura. Então, o paciente tem que estar com roupa adequada. Então, no consultório, geralmente você treina a sua recepcionista, sua secretária, para quando ela for confirmar as consultas, ela mandar uma mensagem de confirmação com todas as orientações que o paciente precisa. Ó, venha com roupa de ginástica, roupa confortável, que dê para visualizar o local da lesão, traga seus exames, chegue pelo menos com 10 minutos de antecedência à consulta, aquele blá 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 todo. Nessa etapa, não pega no paciente, não mexe no paciente, apenas olha. É a etapa da inspeção, tá? Alinhamento postural, deformidade, fratura. Pedro? Oi? Só uma coisa, no slide anterior, que o senhor falou que é primeiro observar, sem mexer, sem palpar, apenas olhar. E falou que tem que ser feito até antes da anamnese, né? Que é a partir do momento que ele entra, você observa.
Só que isso, no caso, a inspeção está na parte de exame físico, que teoricamente vem depois da anamnese, né? Então, essa inspeção, no caso, é o que é necessário para eu poder fazer o exame físico, já que está antes da anamnese? Não. É porque, inconscientemente, na hora que você está vendo o paciente, você já está inspecionando ele. O seu olhar de avaliador já está tão treinado que na hora que você se levanta, vai lá na sala de espera, vai receber o paciente se levanta, vem na sua direção, você já está vendo se ele está mancando ou não, se a marcha é claudicante ou não, se ele consegue se levantar sozinho, se ele tem uma bengala, se ele tem um andador, se ele tem uma pessoa que ajuda ele. Você já vê se ele tem uma deformidade grande, entendeu? Mas a sequência é primeiro a anamnese e depois o exame físico. Mas como você já viu o paciente, inconscientemente você já fez a inspeção ali, já começou a fazer a inspeção, entendeu? Mas a ordem é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. É importante, ó, você ver se ele teve fratura, se essa fratura fez um calo de consolidação óssea vicioso, aquela fratura não ficou retinha, ficou com a deformidade, ficou meio torto. Se ele tem uma hipercifose, uma hiperlordose, se tem um joelho muito varo, se tem um recurvato, entendeu? Tudo isso você já está olhando na inspeção. Trofismo, você vê se tem uma coxa fina, uma panturrilha fina, comparada com a outra, edema, vê um tornozelo, um inchado lá, um entorse de tornozelo. A coloração da pele, você vê se o cara está com alguma inflamação, com alguma coisa química ali ainda presente, uma cicatriz muito vermelha ainda, recente ainda, entendeu? Tudo isso você está vendo na inspeção. Calosidade, você na inspeção olha para o pé do paciente lá, vê que tem calo, muitos calos, né, na formação do pé. Isso pode levantar uma suspeita de que ele tem uma distribuição da pressão plantar inadequada, o peso do corpo distribui de forma desigual, entendeu? Olha aí, ó, cicatrizes. Isso quer dizer que o cara fez uma cirurgia. Qual foi essa cirurgia? Toda cirurgia tem um padrão de cicatriz. Você bate o olho numa cicatriz, você sabe, opa, esse cara aqui fez a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Essa cicatriz é parecida com isso. Esse joelho aqui está muito valgo, esse joelho aqui está muito varo. O tornozelo encosta, mas o joelho não encosta, então é um varo. Aqui o joelho encosta, mas o tornozelo não encosta, então é um valgo. Aqui tem uma curva na lombar muito grande, tem uma hiperlordose lombar. Então você bate o olho e você visualiza essas alterações. Depois a gente vai para a palpação. Olhou o paciente, agora vai pegar, vai tocar. Então é o toque manual, né? Cuidado com o toque, né? O toque ele tem que ser um toque ético e um toque seguro, firme no paciente. Pessoal que tem mão de gia, mão fria, mão gelada aí, esfregam a mão na outra, aquece a mão antes de tocar no paciente, não vai tocar no paciente gelado. Você vai avaliar, por exemplo, o tônus muscular. O que é o tônus? É a consistência. Esse músculo, ele tem um tônus mais consistente, mais rígido, ou tem um tônus mais flácido, mais mole, tá certo? Então é a consistência do tônus. Espessamento e textura do tecido, né? É uma cicatriz, é uma pele que está enrugada, tem uma elevação, fez um queloide, fez uma cicatriz hipertrófica, está inchado essa região, tu aperta nessa região, e aí na hora que você tira o dedo, olha aqui essa foto aqui com as setas pretas aqui, ó. Você botou o dedão aqui, ó, apertou. Na hora que você tirou o dedo, ficou a marca lá, ó. Quer dizer, tem tanta água, tem tanto edema ali naquela região, que o negócio, a estase do líquido já está crônica, né? Demora a voltar aquele relevo da pele. E com a palpação você também vai ver a questão tátil, dolorosa e a temperatura, né? Dor à palpação, dor ao toque. Você vai ver se está quente a região, né? Por exemplo, pacientes
imobilizados no leito, lá no JF. Primeira coisa que você faz logo é ver a temperatura do paciente, ali no tornozelo, a temperatura na fossa poplítea, temperatura nessas regiões de dobradiça, porque são regiões que podem causar trombose, e uma trombose pode causar aumento de temperatura por conta do aprisionamento da circulação sanguínea. Depois de olhar e depois de pegar, você vai mexer. Você vai fazer a mobilização. Sempre você vai começar na posição do repouso, a posição ativa, né? Primeiro, sempre mobilizando o lado saudável, o lado normal, para ter o parâmetro de comparação para o lado lesionado. Primeiro, você vai pedir para o paciente fazer sozinho, que é o ativo. Depois, você vai fazer o passivo. E, por último, você vai fazer o resistido. Tá? Se na anamnese, na história clínica, o paciente já falou para você que tem alguns movimentos dolorosos, ó, sempre que eu dobrar esse cotovelo, vai doer. Se eu dobrar o cotovelo, dói. Então, deixa para fazer isso por último. Manda ele esticar o cotovelo, manda fazer supinação, manda fazer pronação. E, por último, manda fazer o movimento que você já sabe que o paciente já contou na história que vai doer. Porque se você manda ele fazer isso por primeiro, aí vai doer a articulação. Aí pronto, aí já está doendo tudo lá. Você ativou o negócio. Aí, de repente, ele vai fazer uma supinação e está doendo. Mas está doendo ainda do último movimento, entendeu? Não é por causa desse. Então, fique atento a essas dicas. Qualidade do movimento e percussão. Qualidade do movimento é o seguinte, não é só quantidade, né? Você vai mandar ele fazer aqui, ó, levanta o braço, paciente, flexão, ativo. Aí vê se ele faz os 180 graus de flexão. Só que depois tem que saber se ele, além de fazer os 180 graus de flexão, ver a qualidade. Se ele compensou para fazer esse movimento, se teve dor durante o movimento, é a qualidade. A sequência é essa. Ativo primeiro, depois o terapeuta faz, né, o avaliador, que é o passivo, e por último, força. Por último, resistido. Essa tabela, fui eu que escrevi essa tabela por capítulo de um livro que eu publiquei sobre entorse de tornozelo, da editora Artimed. E aí eu escrevi exatamente a sequência que eu uso para fazer a avaliação dos pacientes, né? Eu primeiro faço o movimento ativo, e aí eu observo o que acontece. O paciente vai fazer uma amplitude total ou parcial? Se for uma amplitude parcial, tem algum problema ali. Eu não sei qual que é a causa do problema. Pode ser uma causa muscular ou uma causa articular. Não sei, interrogação. Aí eu peço, aí agora, isso foi o ativo. Aí agora eu vou fazer o passivo. Então o paciente relaxa e o avaliador faz o passivo. O que pode acontecer? Pode acontecer de você atingir a mesma amplitude parcial. A mesma amplitude. E aí, a causa, muito provavelmente, vai ser uma causa articular. Porque a sensação final do movimento, o end feel é duro. É o end feel ósseo. Né? É a sensação de osso batendo com osso. Então, a causa do problema é articular. A alteração aqui é artrocinemática. Rolamento, deslizamento e giro. O problema está aqui. Certo? Outra coisa que pode acontecer, eu fiz o ativo parcial, interrogação, não sei o que é o problema. Vou fazer o passivo e aí eu encontro amplitude parcial. Só que essa amplitude parcial foi um pouquinho mais do que o ativo. E na hora que eu vou forçar, na hora que eu tento forçar mais amplitude, eu percebo um end feel com resistência dos tecidos moles. Ou seja, os tecidos estão esticados, estão sendo estirados. Isso é um problema de causa muscular por encurtamento do grupo antagonista. Eu estou fazendo flexão do ombro aqui, amplitude parcial. Na hora que eu vou forçar, eu estou sentindo o grande dorsal, o antagonista lá atrás, esticado. Ou seja, flexibilidade é o problema. Terceira coisa que pode acontecer, eu fiz o ativo, parcial, interrogação. Não sei qual é o problema. Vou fazer o passivo.
E aí no passivo, olha o que acontece. Em vez da amplitude ser parcial, agora eu consegui amplitude total e sem resistências dos tecidos moles. Ou seja, não teve choque ósseo, não teve endifio ósseo, não teve aquela sensação de estiramento muscular, os músculos estão encurtados, não teve isso, e eu atingi a amplitude completa. Qual que é o problema? Por exclusão, o problema é muscular, fraqueza dos músculos agonistas. Na hora que eu peço para fazer ativo, que tem que contrair a musculatura, ou o músculo ou o tendão estão com algum problema ali, e aí não tem força suficiente para fazer a amplitude total. Então, o problema aqui é fraqueza muscular. Na hora que eu faço o passivo, que não tem contração, aí a gente vai para a amplitude total. Tá? Outra coisa que pode acontecer é um bloqueio por dor, né? Um bloqueio álgico. Na hora que eu vou fazer o passivo, o paciente está com tanta dor, que ele nem deixa eu saber se o problema é articular ou muscular. Então, está muito agudo, né? Está muito inflamado, está muito agudo. Eu tenho que primeiro fazer uma analgesia, para depois fazer essa avaliação novamente, sem ser mascarada pela dor, para eu conseguir descobrir qual é o problema. E se o problema foi esse aqui, ó, amplitude total sem resistência, eu estou suspeitando de fraqueza muscular, aí eu vou para a última etapa, que é o teste resistido, confirmar mesmo, vou aplicar uma resistência e confirmar que o problema é fraqueza muscular. Pessoal, essa tabela aqui é super, hiper, mega importante. Por isso que eu resolvi escrever essa tabela no capítulo do livro, para ter uma referência, que não tem isso escrito em livro nenhum, tá certo? É a forma como a gente faz a mobilização da avaliação. Primeiro ativa, depois passiva e, por último, resistir. Tá? Vai ficar gravada aqui a aula, depois vocês assistem novamente. Mobilização ativa. A amplitude foi completa ou não? O paciente sentiu dor ou não na mobilização ativa? Fez alguma compensação? Como é que está o ritmo do movimento, a qualidade do movimento? Se é ombro, ritmo escápulo-humeral. Se é quadril, ritmo lombopélvico do quadril. Tá? Então, tudo isso a gente analisa qualitativamente. E na passiva, é o que eu falei para vocês, né? Sensação final de movimento. Em inglês, end feel. Parece que está batendo osso com osso, parece que está esticando o músculo, é um elástico que está esticando lá, ou é mole com mole, massa mole com massa mole. E o resistido, a gente vai aplicar uma resistência para ver força muscular, né? A gente pode fazer isso com break test, que é um teste isométrico, por exemplo. Em vez de eu fazer a força dos flexores de ombro de 0 até 180 graus, eu posso pedir para a pessoa ficar ali em 90 graus e sustentar aquela posição isométrica. Vamos lá, paciente, força aqui, não deixa eu mexer seu braço. Eu vou tentar baixar seu braço e você não deixa. E aí você posiciona em 90 graus, aplica uma resistência e pede isometria do paciente. A ausculta, né? Vocês vão aprender isso com o professor Rafael, pulmonar e cardíaco. E os testes clínicos funcionais, vocês vão aprender comigo, com o Gabriel, com a professora Renata, com o professor Rafael também. São testes ortopédicos, testes neurológicos, testes físicos, testes milhares que existem aqui. Nós vamos aprender a fazer todos esses procedimentos aqui, vamos aprender a usar o goniômetro, vamos aprender a usar a fita métrica, a fazer os testes. Ó. Isso aqui são exemplos de testes para a gente identificar se algum tecido, se alguma estrutura está comprometida. Por exemplo, no ombro, teste de Job, teste de Mia, teste de Lippmann, teste de Ardison, Rockwood, Hawkes Kennedy, Speed, tem vários e vários testes só para o ombro para a gente estudar. Então, por exemplo, o grupo dos seminários que vai apresentar ombro, né? Vai ter que apresentar toda a avaliação do ombro, anamnese, exame físico, exames complementares, um caso clínico para o ombro.
Quando chegar na parte do exame físico, inspeção, palpação, mobilização, aí quais são os principais testes ortopédicos para o ombro? Aí no seminário vão explicar isso aqui para a gente, vão apresentar isso aqui para a gente. A gente tem que saber isso aqui porque a gente trabalha em equipe interdisciplinar, quando de repente um médico, parceiro de trabalho seu liga, estou com um paciente aqui, estou com suspeita de lesão, tendinite do supraespinhoso, fiz o teste, vi que o teste de Job deu positivo, aí você vai ficar aqui boiando, sem saber o que o cara está falando? Não, tem que saber o que é. Mas o que mais importa para o tratamento fisioterapêutico são os exames clínicos funcionais. Tá? E no final, nós vamos aplicar questionários, vamos aplicar escalas de avaliação para os pacientes. Tem escala para tudo, tem questionário para tudo. Esses questionários são importantes para a gente poder ter uma ideia da incapacidade física que esse problema está causando para o paciente. Aqui na Life, na Liga de Fisioterapia Esportiva, nós desenvolvemos um aplicativo para smartphone. Vocês aí, se vocês usarem Android, o celular de vocês for Android, escaneie esse primeiro QR Code aqui, colorido, de verde. Vocês vão ser direcionados para a página que vai fazer download lá da Google Play, tá bom? Se você é usuário do iPhone, do iOS, iPad, você vai escanear esse QR Code de baixo. Esse QR Code de baixo vai mostrar para vocês um vídeo, um tutorial, explicando como é que vocês fazem para baixar no celular de vocês o Physiotherapy Questionnaire. É esse aplicativo que nós desenvolvemos aqui na UFC. Com todos os questionários. Você clica aqui, meu paciente está com problema de joelho. O problema do meu paciente é uma tendinite patelar. Aí ele já diz para você qual é o questionário. VISA-P é o questionário para ser usado em paciente com tendinite patelar. Primeira questão do questionário, segunda questão, terceira, quarta. Você responde todas as perguntas aqui do questionário. No final, ele vai gerar uma pontuação para você. Para dizer se está bom, se está ruim, se a pontuação está excelente, enfim. Por fim, chegamos aos exames complementares, né? Exame de imagem, raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância, sanguíneo, hemograma, leucograma, PCR, biomecânicos, eletromiografia, dinamometria, estabilometria, espirometria, ventilometria, vacuometria, tudo isso são testes, são exames complementares que nós usamos em fisioterapia. Eles, como eu já expliquei, são optativos, né? Não são obrigatórios. E no final, o que nós queremos é descobrir qual é a real situação funcional do paciente. O quanto que essa condição de saúde, o quanto que esse problema está impactando a vida do paciente. Por exemplo, aqui vocês estão vendo o código CID, Código Internacional de Doença, lesão do ligamento cruzado anterior. E aqui vocês estão vendo um diagnóstico cinesiológico funcional. Disfunção da articulação do joelho por moderada perda de força, amplitude e dor, com incapacidade para correr. Você tem a estrutura que foi afetada, joelho. Você tem a função que foi afetada, perda moderada de força, amplitude e dor. E você tem aqui a atividade que foi interrompida, incapacidade para correr. Isso restringiu a participação social desse indivíduo no grupo de corrida que ele faz uma assessoria lá na beira-mar. Pronto. Você tem todo o panorama geral desse paciente em termos de funcionalidade. Dizer só assim, ruptura do ligamento cruzado anterior, não vai dar toda essa perspectiva, todo esse olhar geral sobre o paciente, como eu estou dando aqui para vocês com o diagnóstico cinesiológico funcional. Ou seja, ele é muito mais abrangente, ele diz muito mais informações do que o código de doença. Tá? Essa é basicamente a diferença entre o diagnóstico fisioterapêutico e o diagnóstico médico, né? O diagnóstico médico é reconhecer o tecido que foi alterado e causou uma doença.
é tecidual, basicamente. O diagnóstico fisioterapêutico ele é focado na funcionalidade. Então, qual é a função, qual é a estrutura, qual é a atividade, qual é a participação que está comprometida. Uma das primeiras fisioterapeutas a se preocupar com isso foi na década de 80. Olha aí, década de 80. Uma fisioterapeuta norte-americana chamada Sarah Sarman. A Sarah Sarman escreveu isso pela primeira vez em 1988. O objeto de trabalho do fisioterapeuta não é a doença, é a função, é a funcionalidade do paciente. E, obviamente, você precisa saber, fisioterapeuta, que você não é o super-homem nem a Mulher Maravilha. Você não vai resolver todos os problemas do mundo do paciente. Você tem que saber o seu limite profissional. Ó, eu só consigo te ajudar até aqui. Você precisa ser encaminhado para um outro profissional para receber ajuda. Isso aí vai depender muito da sua especialidade, né? Por exemplo, eu preciso ter contatos com médicos cirurgiões de joelho, de coluna, basicamente são os pacientes que eu atendo, são pacientes de coluna e de joelho, então eu tenho que ter contatos com médicos clínicos cirurgiões de coluna e de joelho, eu tenho que ter contato com profissionais de educação física, personal trainer, porque quando eu dou a alta do meu paciente, eu tenho que encaminhar ele para fazer um trabalho de manutenção de atividade física, tá certo? Eu preciso ter um bom contato com a nutricionista, porque, por exemplo, eu posso receber uma paciente com artrose de joelho, lá no ambulatório do Papo do Joelho, uma paciente obesa com artrose de joelho. Eu não vou conseguir resolver, eu posso ser o melhor fisioterapeuta do mundo. Enquanto ela tiver obesidade, enquanto ela tiver sobrepeso, é uma carga naquele joelho que não vai resolver a artrose dela. Só com fisioterapia. Então eu tenho que encaminhar para o endocrinologista, tenho que encaminhar para o nutrólogo, tenho que encaminhar para um nutricionista, para um profissional de educação física, para fazer uma reeducação alimentar, para fazer um treino de perda de peso, para poder aliviar o joelho dessa paciente, para com fisioterapia eu conseguir ter melhor resultado de função com ela. Então, tem que saber quando você tem que encaminhar o paciente, tá? Aqui é um exemplo de uma ficha de avaliação de atenção secundária à saúde, uma ficha ambulatorial. Essa é a ficha frente e verso, por exemplo, que nós usamos no ambulatório da Life, um ambulatório de fisioterapia esportiva. É uma ficha completamente diferente do Papo, da ficha de avaliação do joelho, que nós usamos lá no ambulatório do Papo. Por quê? Porque lá a gente só atende paciente com problema de joelho. Então, é uma ficha bem específica para problemas de joelho. Aqui na Life, a gente atende qualquer lesão esportiva. Então, pode vir um joelho, pode vir um tornozelo, pode vir um ombro, pode vir um quadril, pode vir uma coluna, pode vir tudo. Então, é uma ficha que os espaços da ficha, eles me ajudam a organizar as ideias durante a consulta, durante a avaliação. Eu consigo documentar as informações com mais facilidade, tá? No meu consultório, que eu atendo mais pacientes com problema de coluna, já não é essa ficha que eu uso. Eu já uso uma outra ficha que é só para cervical e só para coluna lombar, para atender pacientes com dor de coluna, entenderam? Então, a avaliação para a gente, ela é um processo sistematizado de coletar informação para chegar no diagnóstico. O tratamento pode ser aprendido em um dia. Fazer diagnóstico pode levar a vida toda. Eu posso pegar qualquer pessoa de nível técnico, sem faculdade, eu coloco ela para ficar me acompanhando e eu ensino ela a mexer no ultrassom, ensino ela a mexer nos equipamentos de fisioterapia, eu ensino ela a fazer uma técnica de mobilização, repete isso aqui várias vezes, ó, tá. Esse exercício aqui, ó, vou te ensinar a passar esse exercício para o paciente. Tratar é a parte mais fácil que existe do processo todo. O mais difícil é você responder a seguinte pergunta: quando é que eu tenho que usar esse equipamento? Em que paciente? Em que momento? Em que dose e em que intensidade? Com que patologia?
quando é que eu tenho que fazer essa mobilização desse jeito? Essa mobilização grau 2 oscilatória. Em que fase, em que momento, em que problema, em que patologia? Então, saber quando usar a técnica correta, no momento certo, no paciente certo, quem vai lhe responder essa pergunta é um diagnóstico, é uma avaliação. Isso exige raciocínio clínico, existe pensamento. Isso leva a vida toda para você adquirir experiência, com muito treinamento, com muita capacitação para você desenvolver. Tá bom? Eu tinha uma pergunta, só que não era da aula em si, era dos artigos que eu estava lendo, né? Naquele Pode artigo falar. que tem o teste, né, do Y de equilíbrio, quando concluiu, né, eu Certo. entendi que ele não tinha, não, em comparação, né, ao do Biodex, ele não tinha tanta precisão, assim. Aí eu não entendi, tipo assim, ele funciona para teste de equilíbrio, mas a gente não deve usar só ele para fazer essa avaliação do equilíbrio postural? Perfeito, Letícia. Você conseguiu captar a mensagem da aula. Aquele teste, como eu mostrei lá para vocês, ele tem boa confiabilidade. Não foi isso que eu mostrei? Mas na hora que a gente comparou ele com o padrão ouro, ele não teve boa validade. Lembra do alvo? Naquele alvo é como se o Y-teste fosse aquele segundo alvo. Tem boa confiabilidade, mas não tem boa validade com o padrão ouro. Ou seja, o que o padrão ouro, que é aquele equipamento lá do Biodex, Balance System, está avaliando é equilíbrio. O que o Y-teste está avaliando também é equilíbrio. Só que de duas maneiras completamente diferentes. Vocês vão ver isso na prática, quando a gente for praticar. O Y, você está avaliando o equilíbrio dinâmico. E o equipamento, o Balance, o Biodex, ele está avaliando o equilíbrio estático. São coisas completamente diferentes. É por isso que quando a gente tentou correlacionar o Y com o Biodex, não deu correlação nenhuma. Ou seja, se você quer avaliar equilíbrio, o Y não substitui o Biodex e o Biodex não substitui o Y, porque um é equilíbrio estático e o outro é equilíbrio dinâmico. Vai depender do que você quer avaliar. Certo. E só mais uma coisa, né? É que no outro artigo, né, como é o teste do hip sit, né, do quadril, Sim. falava de um exercício de polvo. É isso o nome? É exercício de polvo mesmo? Exercício de ostra. E como é esse exercício? Um nomezinho estranho. Clã. Em inglês isso chama clã. Vou botar aqui no chat. Clã, numa tradução literal, é molusco, né? Como se fosse um exercício do molusco, mas é exercício da ostra. Imagina uma ostra abrindo e fechando, né? Você se deita de decúbito lateral, com as pernas juntas, aí você vai afastar os joelhos, mantendo o contato dos pés. Falando assim fica ruim da pessoa visualizar. Na prática a gente vai treinar. Certo. Obrigada. Eu acho que era isso. Show de bola, Letícia. Mais alguém com perguntas? Show de bola, galera. Foi um prazer passar essa manhã com vocês.